Hoje vamos conhecer a vida de Brittany Murphy, entre o talento, os mistérios e as especulações, tema do nosso Reflexões à Meia-Luz de hoje. Hoje adentramos em uma história que une o brilho da arte e ao sombrio véu do destino. A trajetória de Brittany Murphy, uma artista que encantou o mundo com sua versatilidade, seu talento inato e sua presença magnética. Atriz, cantora e dubladora, ela deixou uma marca indelével na cultura do entretenimento. Mas sua existência foi envolvida por segredos, dúvidas e circunstâncias que transformaram sua partida prematura em um dos casos mais comentados e questionados dos últimos tempos. Uma narrativa que vai além da biografia para mergulhar nas especulações que ainda hoje provocam reflexões profundas sobre as relações familiares, as suas motivações ocultas e a fragilidade da condição humana, o brilho de um talento extraordinário. Brittany Anne Murphy nasceu em 10 de novembro de 1977 na cidade de Atlanta, dos Estados Unidos. Criada pela sua mãe Sharon Murphy, após o divórcio dos pais. Ainda na infância, ela demonstrou desde cedo uma vocação artística brilhante, que a impulsionou a trilhar um caminho de sucesso em meio a desafios e obstáculos. Sua carreira começou ainda muito jovem, com participações promissoras em produções televisivas norte-americanas. Mas foi no cinema que ela alcançou um reconhecimento universal, com uma capacidade rara de transitar entre comédia e o drama. Ela interpretou personagens que se tornaram emblemáticos, ícones da juventude ingênua daquela época. Chega de vida em Garotas Inteligentes, em 1995, a figura complexa, vulnerável, em um lugar chamado Coração. Em 1999, até a performance marcante ao lado de Eminem no filme 8 Milhas. Em 2002, sua versatilidade como atriz era acompanhada pelo seu domínio como cantora, como uma voz cheia de sentimentos, lançou álbuns e participou das trilhas sonoras, levando os palcos e as gravações à mesma intensidade. Claro que ela também alcançou reconhecimento em As Patricinhas de Beverly Hills. Além disso, como dubladora, deu vida a personagens animadas, que permanecem na memória das gerações, mostrando que seu talento não tinha limites e nem fronteiras. Ao longo de mais de 2 décadas de carreira, ela construiu um nome respeitado, admirado por críticos, colegas de profissão e público, consolidando-se como uma das artistas mais promissoras e completas de sua geração. A história macabra. As especulações que abalaram o mundo das celebridades norte-americanas. O destino, porém, reservou um final trágico para essa existência cheia de luz no dia 20 de dezembro de 2009. Aos 32 anos, Brittany foi encontrada inconsciente em sua residência na cidade de Los Angeles. Após tentativas infrutíferas de reanimação, foi declarada morta. O laudo médico oficial apontou como uma causa primária da morte a pneumonia aguda, agravada por anemia, uma anemia severa pelo uso de medicamentos receitados, classificados como um caso de um acidente. Mas essa explicação não foi o suficiente para acalmar as inúmeras dúvidas que surgiram nos tabloides americanos. Imediatamente após o falecimento, a morte prematura combinada com uma circunstância de 5 meses depois. Seu marido, Simon Munjak, faleceu exatamente pelas mesmas causas e abriu espaço para uma série de questionamentos e teorias bizarras que ainda hoje são debatidas. Entre essas especulações, o mais impactante são as sombrias que surgiram afirmações envolvendo diretamente a figura materna de Sharon Murphy. Surgiram rumores e acusações que apontavam uma suposta relação de desejo e obsessão por parte da mãe em relação ao seu genro, Simon Munjak, que teriam sido motivação para atitudes que culminariam na morte da filha e do marido dela. Há quem afirme que a ligação emocional é afetiva entre Sharon e Simon,
era muito mais do que profunda, comum entre uma sogra e um genro, que essa dinâmica teria gerado conflitos, desejos não correspondidos e, eventualmente, consequências fatais. Essas teorias foram acompanhadas por alegações de que haveria envolvimento direto da mãe nos dois óbitos, com acusações de envenenamento e manipulação da saúde. Brittany Murphy e seu esposo, embora tais afirmações tenham sido negadas veementemente por Sharon Murphy e por parte de investigações não tenham confirmado a veracidade dessas versões, elas permanecem vivas na memória pública, gerando uma sombra de mistério, que torna a história da artista ainda mais comovente e perturbadora. Muitos questionamentos até hoje apontam as relações familiares, que podem se transformar em um fardo ou uma fonte de perigo. Quais são os limites entre o amor, a posse, entre o cuidado e a obsessão? E por que uma vida cheia de promessas e de talentos teve um fim tão abrupto, envolto em segredos? Chegamos ao Reflexões a Meia-Luz de hoje, diante de uma história que mistura o brilho da arte com a escuridão da tragédia. Somos levados a pensar sobre questões que ultrapassam o tempo e as fronteiras. A fama, o sucesso, embora sejam símbolos tentadores de realização, muitas vezes caminham lado a lado com a solidão, com a pressão e a vulnerabilidade. Mesmo aqueles que parecem ter tudo, talento, reconhecimento, bens materiais, podem carregar dentro de si fardos que ninguém vê. E as relações humanas, por mais profundas que sejam, são permeadas por emoções complexas, desejos ocultos e motivações que, quando não compreendidas, podem levar resultados devastadores. Brittany Murphy não foi apenas uma artista que deixou obras inesquecíveis. Ela se tornou um espelho para refletirmos sobre a fragilidade da vida, a importância de cuidar da saúde física e emocional, e a necessidade de compreender que por trás de cada figura pública existe uma pessoa com sonhos, medos, amores, dores. As especulações que cercam sua morte nos convidam a refletir sobre as verdadeiras prontas buscas de entender com a complexidade das relações humanas, os mistérios que muitas vezes permanecem escondidos sob a superfície. Como disse o filósofo, a verdade não é algo que se encontra apenas em fatos e documentos, mas também na capacidade de olhar para o ser humano com sensibilidade e profundidade. E é com essa sensibilidade que devemos olhar para a trajetória de Brittany Murphy, não apenas como uma história de morte misteriosa, mas como uma lição sobre a vida, sobre o amor e sobre a natureza do coração humano. O talento ilumina o caminho, mas é a humanidade que nos ensina que mesmo entre o brilho e a sombra, a verdade sobre o que somos e o que sentimos permanece como um enigma que só o tempo pode desvendar. Até o próximo vídeo.